A paz do Senhor para a sua vida. É um prazer tê-lo como amigo no Facebook. É um prazer saber que você, através do YouTube, está assistindo os vídeos e aprendendo junto comigo a palavra de Deus, até mesmo em outros países. Deus é com você. Deus se agrada quando nós buscamos o conhecimento da sua palavra. E eu quero falar com vocês neste momento a respeito do batismo nas águas, ou batismo em águas. Marcos 15, Marcos 16 e o verso 15. Disse-lhe: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pela primeira parte desse versículo, as pessoas acreditam que o batismo é apenas para aqueles que são batizados nas águas. Ou seja, tem o batismo como condição para a salvação e não batismo para os salvos. Eu particularmente entendo pelas Sagradas Escrituras que o batismo não é uma condição para alguém ser salvo, mas para aqueles que já foram salvos. Em Mateus capítulo 28, Mateus 28, 19 diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja que não começa batizando, começa falando a palavra de Deus. E este alguém aceitando a palavra de Deus, então, como prova de que aceitou, de que entendeu e de que compreendeu a vontade de Deus para a sua vida, então a pessoa aceita o batismo e o discipulado continua. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2 que pela graça sois salvos. Graça é o favor de Deus, é o que Deus faz ou o que Deus fez pelo homem, e não o que o homem pode fazer por Deus ou se esforçar para alcançar algum benefício, alguma coisa da parte do Senhor. Pela graça sois salvo. É claro que essa pessoa primeiro precisa aceitar a Jesus como o Salvador da sua vida. Em João capítulo 1 e o versículo 12, diz que todos aqueles que receberem a palavra de Deus, a esses Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, o batismo, quando alguém se batiza, ele primeiro é uma ordenança bíblica que Jesus ordena, duas ordenanças básicas que nós encontramos: o batismo e a ceia do Senhor. Então, quando alguém aceita Jesus e concorda com a palavra de Deus, ela é batizada. Por quê? Quando alguém se batiza, significa que ela morreu para o pecado, agora é sepultada para o mundo e ressuscitada ao sair das águas. Então o batismo é um simbolismo, não é uma realidade em si, mas representa a realidade existente dentro do coração ou no interior daqueles que aceitaram a palavra da salvação. Se o batismo em água fosse uma regra, fosse uma norma como condição de salvação, então não poderia ter exceções. Todos teriam que ser batizados, independente de circunstâncias. Não sendo batizado, então seriam perdidos. E a gente sabe que em Lucas capítulo 24, fala de um dos salteadores que estava ao lado de Jesus, também crucificado, e ele não teve tempo para se batizar. Ele foi crucificado pela sua condição
ele até repreendeu o outro que estava zombando de Jesus, e ele falou: nós estamos aqui porque merecemos. Estavam ali sendo condenados por causa de seus atos. Ele não teve tempo de se batizar, entretanto, ele disse para Jesus lembrar dele quando vir no seu reino. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então nós entendemos que esta pessoa foi salva. Regras, ela não abre exceção, não abre exceção. E aqueles que ainda, a pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador em um domingo, e o batismo é no outro domingo, e ainda não chegou o dia do batismo e ela venha falecer, venha morrer. E aqueles que estão se preparando ainda para o batismo e depois vão para o hospital por causa de enfermidade e não volta mais com vida para casa. Se for uma regra, Deus estaria então abrindo uma exceção. Então, o batismo é a consciência de que a pessoa tem, de que aceitou Jesus, de que abandonou os pecados, é uma nova criatura. Então, em Romanos, capítulo 6, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 6, deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 6, o versículo 2. De modo que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado é quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, abandonando a sua vida anterior. O versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte? Como batizados na morte? Quando alguém batizado das águas, simbolicamente ela está dizendo: eu morri para o mundo assim como Cristo morreu. Quando ela mergulha na água, ela está sendo sepultada simbolicamente como Cristo foi sepultado. E quando ela se levanta da água, simboliza que ela foi ressuscitada para Deus assim como Cristo foi. O verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela ainda tem a possibilidade de pecar, mas viver na prática do pecado, não. João diz: aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. E não significa que ela jamais pecará, mas não vive mais na prática do pecado. Está dizendo que é uma nova criatura em Deus. O batismo, ele não lava as pessoas dos seus pecados. Algumas pessoas lêem João capítulo 3 e entendem muito errado. Lá no livro de Tito fala que nós somos lavados, purificados pela lavagem da palavra. Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis limpos, não todos, estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Agora, se batiza as pessoas, nós somos batizados para cumprir a ordenança. Segundo, quando alguém se batiza, significa que ela nasceu para Cristo, e isso vai ser publicado. Isso é um testemunho público de que a pessoa aceitou a pregação do Evangelho. Assim como João Batista, que era outro tipo de batismo, mas quando ele batizava alguém, esse alguém está dizendo: João, eu estou com isso, declarando que aceitei a pregação do Messias que virá após você. Mateus capítulo 3. No judaísmo tinha a seita dos fariseus, que também tinha o ritual nas águas. Quando a pessoa era gentílica e ela queria ser prosélita, isso é, se converter à religião dos judeus ou dos fariseus, tinha também o batismo. E o batismo não era para um testemunho espiritual de que diante de Deus, para que Deus visse alguma coisa, porque Deus já sabe de tudo, mas um testemunho diante das pessoas da realidade que a pessoa ficou ou passou a ser ou está sendo diante de Deus. Então, o batismo não é para salvação, mas para os salvos. Então, a pessoa aceita Jesus, nós acreditamos que naquela hora ela é salva.
assim como o homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Paulo diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Paulo disse que ele nem foi enviado para batizar, que ele tinha batizado algumas pessoas. É claro que ele provavelmente comissionou pessoas para fazer o batismo, mas o batismo no ministério do apóstolo Paulo não tinha tanto ênfase, até porque estava iniciando a pregação do evangelho, fundando igreja. Mas Paulo estava consciente que é a pessoa aceitar a palavra do evangelho que daria a ela a condição de salvação. Porque se fosse uma regra, repito, se fosse uma regra para a salvação, coitado daqueles que estão no hospital, que morreram sem ser batizado, certo? Então o batismo é uma representação, o batismo é um simbolismo da realidade existente na vida interna das pessoas. Então é um testemunho público diante das pessoas daquilo que Deus realizou na sua vida. Então é um compromisso externo que a pessoa assume diante de Deus para que ela cumpra com as ordenanças de Cristo. É um compromisso que ela assume, né? Porque a Bíblia diz para ir e batizar. Por exemplo, não diz também lá na passagem de Marcos, não diz assim, e quem não for batizado? Diz, e quem não crê? Porque como acreditar que uma pessoa naqueles dias, ela acreditou no evangelho se ela não fosse batizada? Ninguém nos dias de Paulo diria até que Cristo é o Senhor se não fosse pelo Espírito. Hoje muitas pessoas dizem, mas lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Mas as pessoas dizem de boca para fora. Mas naqueles dias a igreja era perseguida. Se alguém falasse que Jesus Cristo é o Senhor, é porque verdadeiramente era convertida. Por isso não se demorava tanto tempo para se batizar uma pessoa naqueles dias, porque se alguém confessasse, depois de ouvir o evangelho, que ela tem Cristo como seu Salvador, dentro do governo dos impérios romanos daqueles dias, que perseguia a igreja, podia batizar essa pessoa porque ela estava falando a verdade. Então, como sinal de que está aceitando Jesus, o evangelho de Jesus, a pessoa arriscava a própria vida dizendo, Jesus Cristo é meu Senhor, e para provar isso, eu quero ser batizado. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter esclarecido. Mas entende bem, muitas pessoas vão morrer sem ser batizadas e vão ser salvas. Agora, se uma pessoa não for batizada porque ela não nasceu de novo, alguma coisa lhe impede, como pecado, falta de conversão, está mentindo, enganando o pastor da igreja, aí ela não será salva, porque a falta do batismo dela significa algo espiritual negativo na sua vida. Nem todos que foram batizados serão salvos, e nem todos que não são batizados vão perder a salvação. Então, quando diz, aquele que crê e for batizado, porque como acreditar que alguém creu no evangelho, se ela disser, eu não quero ser batizado? Não tinha como provar. Então, provar que se acreditou em Cristo, um dos sinais era o batismo nas águas, como testemunho público de que estava aceitando aquilo que era pregado. Que Deus abençoe a sua vida. Você se batiza para cumprir a ordenança de Cristo. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, compreendeu o que significa o evangelho, se alguém já te ensinou o evangelho, se você é orientado pela palavra de Deus a respeito do evangelho, então você confessou seus pecados, aceitou Jesus como seu Salvador, você sendo uma nova criatura, uma nova realidade de vida, Deus transformou a sua vida, você pode se batizar, a não ser que você seja uma criança. Então a criança não tem consciência dos seus pecados. Então quando alguém vai se batizar, ela está dizendo que ela se arrependeu dos seus pecados e que agora é nova criatura. Agora, batizar alguém que não tem consciência dos seus pecados, então não tem sentido o batismo. Alguém que não nasceu de novo, está nos seus vícios, está nos seus pecados, batizar alguém aqui, assim, que sentido faz? Se ela continua ainda no pecado. Romanos capítulo 6, leia e medite melhor na sua casa, você que está aí em outros países, em qualquer lugar desse Brasil, Deus abençoe a sua vida, um abraço forte, você nos acompanhe, se inscreva no canal,
Você pode também estar nos acompanhando através do Facebook. Temos sempre uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Deus te abençoe e te agradeço ter ido até o fim desse vídeo. Deus continue abençoando a sua vida. Está preparado? Se batiza. Não sabe ainda o que é o Evangelho? Não aceitou Jesus? Não se batiza, porque não vai fazer sentido. Entende bem? O batismo não te fará melhor, mas pelo aquilo que Deus fez na sua vida, é por isso que você vai ou deve se